ao primeiro episódio da SPEL UFPEL. Hoje estamos aqui com Reide Aragão, vice-presidente da SPEL UFPEL, e estamos também com o nosso belíssimo convidado que vai destrinchar vários conteúdos para nós hoje, com Max William. Só para vocês verem o que esse cara faz. Sabe o que esse cara faz? Ele é diretor de mídia da Seção Brasil, da SPE Brasil, e é engenheiro de desenvolvimento e aquisição de novos negócios da UD. Tudo bem, Max? Beleza, Wilson. Cara, um prazerzão estar aqui hoje com vocês. Reide também, prazer te conhecer, cara. Wilson, a gente já conhece aí de uma razoavelmente longa data, mas é um prazer estar aqui hoje e ter recebido o convite para mim estar aqui hoje é bem legal. Valeu, Max. Valeu, Max. E tu, Reide, como é que tu tá, velho? Tudo certo, Yuso. É um prazer estar aqui também participando desse primeiro podcast, da edição da SPE. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Obrigado, Max, pela presença e vamos aí. Vamos dar. Uma coisa, Max, só pra gente começar, e que fica batendo na minha cabeça aqui, entendeu? O que é a UD? O que é a empresa UD? Show. Cara, boa pergunta. Então, a Wood primeiramente é uma empresa global, né, multinacional. Ela tem atuação em diversos segmentos, não somente na área de óleo e gás. Tem segmento na área de minerals, tem segmento na parte de ambiental, tem segmento na parte de infraestrutura, tem segmento, cara, bem diverso. No Brasil, a principal área de atuação dela é na parte de óleo e gás, onde ela conseguiu se estabelecer há, muito mais tempo. Hoje em dia, a gente tem diversificado para outras áreas também, não só de óleo e gás, mas a gente seguindo para a parte do rumo de transição energética, né? Então, a gente está indo para o rumo de gás natural, atendendo clientes desse setor também. Hoje, em óleo e gás, é que a gente, primeiramente, voltando um pouco, né? Como que se divide as linhas de negócio da UD no Brasil? Tem a TCS e tem ASA. TCS chama Technical Consulting Solutions, e ASA chama Asset Solutions America. São duas linhas de negócio diferentes, e a TCS é o que eu trabalho hoje em dia. E dentro de TCS... O que é isso aí? Depois, e o que tu faz? O que tu faz lá dentro? Exatamente. Então, dentro de TCS, tem duas linhas de negócio que são sub-business grouping, que se chama SEC, que se chama Specialist Engineering and Consultancy, e tem a parte de APO, que é Asset Performance Optimization, entendeu? Então, nessas duas áreas de negócio é o que eu trabalho na área comercial, de aquisição de novos negócios, de desenvolvimento de novos negócios no Brasil dela. E o que é a TCS? A TCS é uma área de engenharia de consultoria, né? O nome já fala, Technical Consultancy, e você trabalha entregando valor mais agregado ao cliente. Seja um estudo mais especializado que você precisa fazer, não é só um simples estudo de engenharia civil, onde você tem que fazer um cálculo estrutural para determinar a viga que você vai ter que instalar para fazer a base de um edifício, uma coisa do tipo. Você já está fazendo uma consultoria mais especializada, por exemplo, você tem que determinar a estrutura de uma linha criogênica para fazer o transporte de um gás natural que foi liquefeito e tem que ser transportado até um tanque de armazenamento onshore de GNL, por exemplo. Então, é uma consultoria bem mais especializada. E hoje, na parte de SEC, globalmente, a gente conta com um apoio muito grande. Esse é um dos principais trunfos da UD, que a gente, além do corpo técnico excepcional que a gente tem no Brasil, a gente tem esse suporte da expertise de aproximadamente mais de 160 anos da UD globalmente no Brasil. Top, cara, top. Eu gosto diferente, velho. Pior que eu pelo menos na faculdade, assim, mais novo, eu não conheço muito dessas áreas. E é sempre bom a gente falar com pessoas que já trabalham, pronto, tem 25 anos, né? Tem 25 anos, né? Isso, tem 5 anos. Isso, tem 5 anos. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Não, eu só queria falar que eu também não conhecia a UD até 2 anos atrás, e estou 2 anos na UD, entendeu? Então, acho que esse que é uma coisa que... eu fiz engenharia de petróleo, né? Esqueci de falar, mas eu fiz engenharia de petróleo também na Universidade de Santa Cecília, em Santos, São Paulo. E uma coisa que, quando eu vim para o Rio, eu abri muito minha cabeça para o que é, de fato, o mercado de óleo e gás, entendeu? Muito mais do que a gente simplesmente pensa que existe quando está lá na engenharia de petróleo na universidade. Porque, para mim, quando eu fazia faculdade, era só Petrobras, sei lá, Shell. Em Santos é muito focado na parte de produção, né? Porque você tem
o OBS, que é a Unidade Operacional da Bacia de Santos da Petrobras. Então, lá é só focado em produção. Então, o que tinha lá? Tinha os operadores de produção, tinha Modec e SBM. Então, para nós, tinha Modec, SBM, Petrobras, Shell e é isso. E aí tinha os prestadores de serviço, tipo Schlumberger, Halliburton, mas isso era, tipo assim, outro mundo, entendeu? Era uma parada que não estava, digamos, ao nosso alcance lá em Santos. Então, depois que eu vim para o Rio, mas antes disso eu já estava fazendo estágio no Schlumberger em Santos, que depois eu até conto a história para vocês. Mas quando eu vim para o Rio, que aí eu comecei a participar de feira, fui na Rio Gas, na UTC, aí eu tive contato com, cheguei lá na UTC, vi aquele zilhão de stands de milhares de empresas de petróleo, falei, caraca, esse aqui é o mundo de óleo e gás, entendeu? Uma quebra de paradigma para mim. Mas como eu conheci a UD, não foi nem numa feira de OTC ou Rio Gas, foi em um happy hour da SPE Brasil em 2018. Num bar, a gente organizou em todo mundo, e aí a gente fez o convite, né, para chamar enfim, associados da sessão para participar de um happy hour, e aí lá conheci o gerente de engenharia, que hoje é meu chefe, entendeu? Aí conheci, o cara tava lá, ele é um cara excepcional, ele é fãzaço de associações de profissionais, então a SPL já conhece há muito tempo, e ele é um membro também associado. E aí ele participou desse evento, encontrei ele lá, o cara chegou meio assim perdido, né, porque não conhecia ninguém também, então ele falou, vou ver o que essa galera da SPE faz. Chegou lá e fui lá socializar com o cara para dar as boas-vindas e tal, e aí perguntei onde ele trabalhava e descobri a Wood. Aí ele começou a falar da Wood, eu falei, caraca, que empresa, nunca tinha ouvido falar. Claro. E aí ficou por isso. A gente trocou cartão e tal, na época eu estava na Schlumberger, e ficou por isso. E aí quando foi isso foi em 2018, quando foi no final de 2018, eu reencontrei ele na Rio Gas. E aí tinha um stand da Wood lá, troquei uma ideia com ele e tal, mas só para fazer aquele, né, manter aquele network. Claro. E ficou por isso. Aí, quando foi 2018, acabou o estágio lá na Schlumberger, não tinha oportunidade na época, não fui efetivado. Então, fiquei aquele meio período ali sem emprego, procurando alguma coisa. Aí, exatamente, você fica naquele limbo ali, sabe? Sem saber o que fazer exatamente. Aí, falei, aí eu voltei para o Maranhão, que eu sou do Maranhão, inclusive. Fiquei lá uns 3 meses, procurando emprego, cara, alucinado, né? Todo dia eu fiz um cronograma, assim, do que eu tinha que fazer diariamente, né? Falei, das 8 às 10 vai ser abrir o LinkedIn, fuçar qualquer coisa de vaga, de tudo, entendeu? Todo dia era sagrado. 8 da manhã eu estava lá no LinkedIn, das 8 às 10, mexendo, procurando alguma coisa. Das 10 ao meio-dia, estudando alguma coisa que eu queria aprender, que eu não tinha aprendido antes, lá, educação financeira. Estudava 10 às 12, fazia alguma coisa. E assim, vivia minha rotina de 2, 3 meses de férias. De férias não, mas foi quase que umas férias, né? Porque, minha rotina de estágio foi alucinada. Mas fiquei nessa. Aí um belo dia, cara, só recebendo não atrás de não. Aí você até desanima um pouco, né? Porque é foda, uma hora você satura. Só bota na cara, só não, mas, cara, certo que uma hora vai vir um sim. Você não pode simplesmente chutar o balde. E aí, né, eu falei, cara, se for para ser, vai vir e tal, vou continuar seguindo minha rotina. Aí um belo dia, esse gerente lá da Wood, ele fez uma publicação no LinkedIn, falando que tinham contratado 2 senior engineers lá, o cara para fazer gestão de projeto e tudo. E aí, no final do post que ele colocou no LinkedIn, ele estava dando as boas-vindas, ele colocou assim, será você o próximo? E colocou uma pergunta. Aí eu falei, caralho, que foda, né? Eu falei, vou ficar ali e mandar resposta pra ele. Me chamou ali, né? Senti aquela indireta. Aí eu chamei ele no chat do LinkedIn e fui trocar um papo com ele. E aí, tal, lembra de mim? Aí ele falou, não, claro que lembro, tá lá da SPE, trabalhando na Schlumberger. E aí, tipo assim, já falou, vamos direto ao ponto. Você deve ter mandado mensagem porque você tá interessado na vaga. Eu falei, é isso mesmo. Falei, é isso mesmo. Eu falei, não, exatamente. Eu vi lá que você botou uma questão no final do post, então eu fiquei bastante interessado. Aí falou, não, beleza, manda teu currículo, vou jogar no RH aqui e a gente vai ver. Mandei lá para o RH e assim as coisas fluíram. Fiz o processo seletivo, fiz as entrevistas e desenrolado. E foi uma questão, tipo assim, de menos de 2 semanas, cara. Menos de 2 semanas, foi muito rápido. Porque tinha um projeto que estava na Wood na época e eles queriam que eu entrasse nesse projeto. Então, tipo, em menos de 2 semanas eles queriam que eu fosse para o Rio. Eu fiz a entrevista no início da segunda semana. E quando foi 2 semanas depois, já estava sendo chamado para ir para o Rio, vem e tal. E acabei conseguindo postergar uma semana.
Isso. Aí larguei tudo lá, vim para o Rio, sem saber onde ficar. Fiquei numa casa de uma tia aqui, uma semana até procurar um canto e deu certo. Estamos aqui 2 anos já. Que foda, velho, que foda. E Max, tu é novo, né? Tu falou aí 27, se eu não me engano. Menos que isso, até 25. 25. E como É que é essa 25. sensação? Tipo, tu recém saiu da faculdade ali, já entrou no mercado de trabalho, tu se sentia preparado para ingressar, né, nessa área que a gente sabe que é tão importante e os riscos que a gente leva em consideração. Tu se sentiu preparado saindo da faculdade? Cara, acho que tem duas respostas para isso. A primeira é, tipo assim, eu tenho sempre aquela questão, cara, o que for para vir, eu vou me dar um jeito, eu vou me preparar, eu vou estar pronto para o que vier. Mas, tecnicamente, na faculdade, pelo menos, o meu background de engenharia de petróleo, ele acaba sendo um pouco restrito para certas áreas, né? Querendo ou não, a gente está um pouco focado para o ramo de óleo e gás, só que você não pode esquecer que na base você é um engenheiro, então você tem capacidade de desenvolver qualquer outra coisa. Hoje eu trabalho na área que não é nada de engenharia de petróleo, Uhum, entendeu? Estou numa área totalmente comercial, de business, sair um pouco disso, mas eu senti que se você for trabalhar numa empresa que é realmente de óleo e gás, prestadora de serviço no óleo e gás, tipo, sei lá, Schlumberger, Halliburton, Baker, uma área focada nisso, o engenheiro de petróleo tem muita capacidade, ou um operador até, claro, uma Shell, uhum, uma coisa assim, você toca a capacidade para fazer isso, porque eu lembro quando eu cheguei na Schlumberger, eu trabalhei em drilling lá, né? uhum, Então, cara, quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, esse aqui é que eu vi em 2 anos de engenharia de poços na minha faculdade. Claro que tem muito além, mas assim, a base para começar você tem, uhum, entendeu? E pelo menos até hoje, nas duas empresas que eu trabalhei, você sempre tem um suporte das pessoas muito grande. Eles entendem que você é uma pessoa a ser lapidada. Então, eles não querem que você chegue lá bruto, pô, o cara. Depende da vaga também, né? Mas para pessoas novas como nós, eles preferem que lapidem aquela pessoa para moldar na estrutura, no jeito de ser da empresa. Então, se você for até ver, pouco tempo atrás teve o graduate da Equinor, inclusive, não sei se vocês aplicaram, mas o graduate da Equinor, eles colocavam lá experiência preferida, não mais do que 2 anos. Ou seja, se você tem mais que 2 anos, você já é uma pessoa que tem muitas, como que fala a palavra? Você tem muita, sabe, aquele jeitinho de empresa sei. tal, que pode ser que aquela empresa não se adapte Uhum, àquilo. Então, eles preferem pessoas que estão não muito uhum. maduras para isso e preferem moldar o E profissional. tu contou um pouco pra gente da sua trajetória, voltou para o Maranhão, depois com o tempo procurando emprego, tudo. Em algum momento desse tu pensou em desistir da engenharia de petróleo, pensou em seguir em outra área? Como... Cara, eu pensei bastante, bastante, porque Treta aí. quando, quando você não quando você não está apegado a nada, você quer o que vem pela frente. Você não vai ficar restrito a só uma engenharia de petróleo. Querendo ou não, você quer continuar, você quer ganhar dinheiro, você quer crescer, construir sua carreira. Então, quando eu apliquei para as vagas lá, naquele momento de limbo, eu apliquei para tudo que você imaginar. Uhum, Apliquei, sei lá, áreas nada a ver com engenharia até, entendeu? Então, mas não veio. Não veio, não aconteceu. Veio uma área, uma oportunidade na área de óleo e gás, que não estava esperando. Mas eu até diria um erro, não erro, mas acabou dando certo no final, mas uma coisa que durante a faculdade eu poderia ter feito diferente, que eu sempre fui 100% focado em conseguir uma oportunidade na área de óleo e gás. Eu não queria aplicar para nada que fosse fora disso. Tanto que todas as oportunidades que apareciam, sei lá, para trabalhar com, sei lá, estágio em banco, estágio em, sei lá, uma empresa de construção civil, que tem muito lá em Santos. Eu poderia ter aplicado alguma coisa assim, mas poderia estar me desviando muito do caminho que eu estou hoje também, entendeu? uhum, Mas na época eu não precisava, né, de aplicar para um estágio, então eu conseguia financeiramente me manter lá. Tem pessoas que durante a faculdade não tem isso, não tem essa condição, então acabam aplicando para o que vier e ficam construindo a carreira ali. Então eu só apliquei para Modec SPM, Modec SPM, Modec SPM e nunca aparecia nada. Pô, uhum. já tipo assim, cheguei quando eu estava no capítulo, conhecia a gerente do RH da Modec, fiz amizade com ela e tal. O currículo foi para o processo, mas nunca fui chamado. Pô, então tá bom, né? Não me querem, então deixa pra lá. E aí ficou por isso. Só que aí eu já estava no último ano, não tinha aparecido nada de oportunidade profissional. Falei, vou continuar no mestrado. Foi na época de 2017, 2017 onde estava, pô, downturn total, não tinha oportunidade zero no mercado, principalmente para estágio.
E aí eu falei, cara, beleza, não tem, mas eu vou continuar na área de óleo e gás. Então, eu quero fazer um mestrado para continuar alguma coisa que me direcione para isso lá na frente, quando o mercado reaquecer. Fiz o aluno especial, não sei se vocês são familiarizados com esse termo, mas tem algumas universidades no Brasil hoje que, se você quer fazer o mestrado, você pode aplicar como aluno especial. Se você estiver no último ano da graduação, então, o que você faz? Você faz algumas matérias já como aluno, mas não aluno regular, e aí você já mata os créditos do mestrado quando você entrar no ano que vem, que você tiver formado na graduação. Então, eu já apliquei para aluno especial na Unicamp, comecei a fazer lá o primeiro semestre, só que em paralelo eu estava fazendo a graduação em Santos, então eu tinha que fazer as últimas cadeiras, eu estava no oitavo período, tinha que fazer as últimas cadeiras, TCC, e tinha que fazer as aulas de Unicamp. Então, eu estava morando em 2 cidades praticamente. 2 dias da semana eu morava em Santos e 3 dias da semana eu morava em Campinas. Então, eu ficava de Santos, Campinas. Para poder, né, pô, já vou, é o jeito, eu tenho que ano que vem já quero ter adiantado alguma coisa, fiquei nessa. E aí, quando foi próximo do final do ano, foi quando chegou o momento que eu falei, cara, eu tenho que apresentar TCC agora, eu tenho que fazer a prova de bolsa da Unicamp, tenho que fazer a prova do IELTS, eu vou ter as provas das cadeiras que eu peguei, estava fazendo em reservatórios, né? Aí eu botei engenharia de reservatórios 1 e simulação numérica 1. E, tipo assim, ia cair tudo no intervalo de 2, 3 semanas. E tudo. Louco. Aí eu falei, caralho, como é que eu vou sobreviver a isso, né? Que loucura. Só que aí, um belo dia, eu tava em Campinas nesse dia, eu lembro, pô, como se fosse hoje aqui. Eu acordei cedo para tomar um café da manhã. Aí eu sempre falo, tem aquela rotina, eu acordo de manhã para tomar café e abro o LinkedIn para ver alguma coisa. Abri o LinkedIn, aí eu vi fulano de tal faz aniversário hoje. Falei, caraca, fulano faz aniversário hoje. Pô, e esse fulano de tal era um cara da ChumVG que eu tinha convidado quando eu era presidente do capítulo para dar uma palestra na minha faculdade. Isso em 2016. Em 2016. Isso do LinkedIn foi em 2017, final do ano. Só que na época ele não conseguiu ir, pediu mal desculpas, ele teve que cancelar de última hora e tal. E a gente já tinha alinhado o tema, já fez algumas reuniões com eles para fazer a apresentação. E aí de última hora ele não pôde porque ele teve um compromisso no Rio no mesmo dia da apresentação dele. Aí, pô, totalmente compreensível, mas a gente continuou mantendo contato depois, só que passei um tempão sem falar com ele. Aí eu vi que era aniversário dele. Falei, pô, aniversário dele, vou mandar mensagem, só para mandar mensagem mesmo, sem pretensão alguma. Mandei mensagem, falei, pô, cara, pô, eu vi aqui que é seu aniversário hoje, parabéns, tudo bom e tal. E aí ele falou, caraca, pô, inusitado, não esperava que você fosse mandar mensagem e tal, não estava esperando, tô aqui no aeroporto indo para Santos. E aí eu falei, aí ele falou assim, mas o que você está fazendo da vida? Aí eu falei, cara, tô terminando a faculdade e procurando alguma oportunidade. Eu não falei que eu estava no Unicamp iniciando mestrado já, né? Aí eu falei, cara, nada, tô terminando a graduação aqui, esperando alguma oportunidade aparecer, tô aplicando para várias vagas e tal. Aí ele falou, interessante. Não, beleza, não, porque a gente vai abrir uma vaga de estágio lá no escritório de Santos e queria ver se tu teria interesse em aplicar também. Saber se tu gosta. Eu sempre fui de reservatórios, na faculdade eu gostava. Tá bom. Ele me falou, então, me falou que ele tinha essa vaga lá no escritório em Santos, e aí ele falou que era uma vaga na área de engenharia de poço. Aí eu falei, de drilling. Eu falei, caraca, que doideira, né? Só que aí ele perguntou se eu tinha afinidade com essa área. Eu falei, pô, demais. Tenho afinidade, eu gosto muito de poço, só como eu falei, eu sempre fui o cara de reservatório, entendeu? Eu gostava muito de reservatórios. E aí eu falei, não, beleza, gosto pra caramba de poço e tal. Não, mas a gente precisa de uma pessoa também que gosta de poço, mas que tenha, né, facilidade em usar o Microsoft Office, Excel e tal. Eu era bom em Excel, mas não tinha toda aquela habilidade monstra que eu tenho. Não que eu sou fera hoje do Excel, mas tipo, eu tenho muito mais facilidade do que antigamente. Faço VBA e tal, eu manjo mais de fórmulas e programação. E aí, na época, não tinha, pô, nem 20% que eu conheço hoje, mas falei que tinha. Falei, cara, beleza, Com certeza. eu sei que se eu conseguir, eu vou dar um jeito de aprender e me desenvolver para atender o que ele precisa. Aí ele, não, beleza, então manda teu currículo aí e a gente vai ver aqui para te colocar teu nome no processo também. Falei, show de bola. Ficou nessa. Mandei o currículo, ficou umas 2 semanas e nada, 3 semanas e nada. E Deve nisso já ficar estava ansioso, correndo. né? Você fica ansioso. E já estava correndo aquele período que eu estava chegando próximo das provas da Unicamp, né? Aí eu falei, caraca, velho, nada da ChumVG, né? Eu falei, o que eu faço? Pô, vou mandar mensagem enchendo o saco dele de novo. Aí eu mandei mensagem para ele.
Falei, pô, e aí, aconteceu alguma coisa? Ah, pô, não, eu tava até conversando sobre o processo ontem com o RH, eles devem mandar um e-mail para você para te chamar para as entrevistas. Falei, pô, perfeito, beleza. Mandaram um e-mail para mim, aí mandaram e-mail, não, vamos agendar aqui da RH e tal, vamos agendar uma entrevista, você tem interesse? Falei, pô, show. Só que eu lembro até hoje, no e-mail que eles mandaram, eles colocaram, tipo assim, era para Field Engineer Position, então, tipo, era uma vaga para engenheiro de campo. Só que eu falei, caralho, mas não era uma vaga de estagiário em Santos. Eu falei, pô, você deve ter mandado confundir alguma coisa, então. Eu falei, não. Aí eu fiquei naquela, pô, será que eu falo que tá errado? E aí eles confundiram o e-mail. Perco a vaga, como é que eu faço? O que eu faço agora? Perca a vaga. Não, não, a gente mandou e-mail para pessoa errada. Eu falei, caraca, não. Então eu falei, não, vou falar, né? Porque o cara me falou que era outra vaga, então ele deve estar aliado com o RH. Falei, não, então, o fulano lá, ele me falou que não era uma vaga de campo, mas era para uma vaga no escritório em Santos. Ele falou, ah, não, desculpa, realmente a gente mandou e-mail para a pessoa errada, mas o seu e-mail é esse outro aqui. Aí ela me mandou outro e-mail que era para vaga justamente do escritório. Caraca, Falei, bombou. caraca, que bom. Aí, que bom, top. Aí eu falei, não, beleza, vamos fazer a entrevista então. Aí fiz as entrevistas com o RH, ok. E aí depois fui fazer a entrevista que era técnica com esse cara lá do escritório. Aí foi, tipo, um bate-papo bem, assim, tranquilo, né? Igual a gente está fazendo aqui. Mas era mais para saber Uhum. o conhecimento que eu tinha na área de posse, realmente. Ele queria ver se, bom, tinha um conhecimento mínimo para atender o que seria a rotina de trabalho lá. E aí, beleza, ok. Não me deu um feedback no momento ali e fui para casa. Aí quando foi, tipo, sei lá, tava umas 3 semanas até para chegarem as provas da Unicamp. Aí eu falei, cara, vou ter que fazer, né? Acho que não rola nada no BG, eu vou ficar, fazer vai ficar na minha. E aí recebi e-mail falando que eu tinha sido aprovado e tal, e queria que eu começasse. Pá, Eu pá, falei, pá, pá, pô, pá, 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 aí pá. estourar champanhe na varanda, né? Eu falei, pô, que doideira. Mas aí fiquei felizão, só que aí eu tinha que largar as aulas que eu tinha começado lá no Unicamp, e aí, pô, eu tinha enchido tanto o saco da professora lá para me acolher, né, como orientando dela nos anos seguintes, que depois eu cheguei para ela e falei, putz, então, Bah, com aquela cara de. Bah, entendeu? Aquela cara assim, então, acho que não vai rolar, infelizmente. Aí, mas aí eu falei, né, que tinha acontecido, que eu tinha conseguido uma oportunidade profissional, que era o que eu queria. E aí ela falou, não, tudo bem e tal, mas nunca mais volte. Não, mentira, não falou isso, mas não, não falou isso. Não, ela não rancorosa, falou isso. pouco rancor, pouco rancor. Não, não, ela não falou isso, não, tô zoando. Aí foi isso, ela, tranquilo, e eu não fiz as provas, fiz o IELTS, que eu tinha pago, né, tinha que fazer. Mas Uhum. aí eu peguei o certificado de inglês e tudo, mas eu não fiz, eu não continuei as provas da Unicamp. Só que qual que foi a parada da faculdade? Que como eu estava no último semestre, eu não poderia apresentar o TCC, então eu tinha que reprovar, digamos assim, no TCC, para poder ficar um ano de estágio, que era meu contrato de estágio. Então eu negociei lá com o coordenador e tal, falei, cara, é um ano de contrato que eles querem me dar, então eu quero ver como é que eu consigo alinhar aqui com os professores para eu não poder formar no final desse ano, eu tenho que formar no final de 2018. Aí ele, enfim, a gente conversou, foi bem flexível, ainda bem, né, porque tem faculdades que não têm essa flexibilidade, e foi tranquilo. Consegui, então, fazer mais um ano, fiz estágio, e aí, quando entrei, cara, é muito diferente, cara, quando você entra no mundo corporativo de uma empresa multinacional, porte da SchuBG, assim, você é um aluno de Empresa pica, faculdade, assim. ralezão, não sabe nada, e já entra no mercado profissional numa puta de uma empresa. Então, é bem legal. E você vê que é uma cultura bem, bem diferente, assim, você tem que ter, é o que eles falam lá, você tem que ter bastante blue blood, né? Os caras ralam bastante para, enfim, conseguir os objetivos que eles precisam. Aqui na UD também, a gente, nossa, tem semana que o couro come, É, tô ligado, tô mas sabendo já. foi mas, tipo assim, hoje em dia eu já estou mais acostumado com isso, né? Uhum. Então, para mim é mais tranquilo. Mas quando você sai da faculdade e começa numa rotina, assim, brusca de trabalho, aí já é um choque um Sim. pouquinho mais Algo diferente. novo, né? Mas foi algo bastante novo. Mas foi tranquilo até, foi bem tranquilo. O meu chefe lá na época, que um líder, para mim, o cara foi sensacional também. Ele me passou muita instrução, eu tive um suporte do pessoal do Rio também, que, na verdade, quem me treinou de fato não foi só ele, mas foi um cara do Rio, que ficava, ele era que chamam na época de Drilling Technician, hoje em dia chamado de Well Planner, Well Design também,
E aí ele me ensinou tudo, a usar as ferramentas, definição, o que era aquilo, o que era isso. Te pegou na mãozinha. E fiquei nessa. Te pegou na mãozinha, vem cá. Exatamente. Mas aí foi bem tranquilo com relação a isso. E 4 meses depois, meu chefe foi para o Rio. Aí ele falou, cara, você quer ir para o Rio também? Eu falei, sério mesmo? Você quer que eu transfira quer que eu vá para o Rio? Aí eu pensei, falei, caraca, vamos pro Rio, será? Tal. Aí na época eu conversei com meus pais, né? Porque ainda era sustentado pelos meus pais na época, ver o que eles achavam. Falei, pô, tá no Rio e tal. Aí, enfim, já tem aquele toda. Tem que desconstruir aquela questão da cabeça de que o Rio você vai sair na porta e levar um tiro. É a primeira coisa. Exatamente. Então. Pois é, isso aí muita gente pensa isso. Exatamente, mas teve que desconstruir essa barreira para poder, né, conseguir vir para o Rio. Deu certo no final, vim para o Rio, e aí sim eu conheci de fato o que é um mundo corporativo, porque no escritório em Santos eu tinha 4 pessoas no escritório. Era isso o escritório da TPG em Santos. 5 pessoas contando comigo, que eram o pessoal da parte de perfuração, era um job coordinator, que, enfim, gerenciava quem que embarcava a sonda tal, quem que desembarcava a ferramenta tal, ia para a sonda tal, fazia toda essa parte de logística e de planejamento das atividades de perfuração, e tinha um cara de wireline. Então, éramos nós, e aí tinha uma menina lá que ficava na parte tipo, na portaria, secretária. E aí, quando eu cheguei na SchumBG no Rio, pô, aí que era o mundo, entendeu? Era um andar inteiro com todas as linhas de serviço da SchumBG, entendeu? Aí tinha o pessoal de fluidos, tinha o pessoal de SAS, que é a parte de software, desenvolvimento de software. Aí tinha Petrel, que a galera desenvolveu Petrel, não sei se vocês têm na UFPEL. Tem Petrel na UFPEL? Acho que não, tem rede. Petrel? Acho que não. Tá. Não, então, tem Petrel, enfim, tem vários softwares lá da SchumBG. Aí tinha parte de contrato, tinha parte de comercial, tinha tudo isso no escritório só. Aí você tem Pô, né? Aí tinha pessoal de brocas, aí o pessoal de brocas tinha uma interface muito forte com o pessoal de perfuração. E aí você tinha toda essa facilidade de levantar e perguntar para o cara da mesa do lado, pô, por que essa broca aqui perfurou mais do que aquela outra broca lá no carbonato tal? E o cara falava ali com maior empolgação. Cara, estagiário em qualquer empresa é tratado assim como, pô, galinha dos ovos de ouro. O cara olha para você e quer te ensinar alguma coisa. Pelo menos a experiência que eu tive até agora foi assim. E é a mesma forma como eu vejo quando tem algum estagiário na UD. Tipo, o cara entra, quer qualquer dúvida, velho. Pô, eu quero explicar para o cara o que é isso, por que é isso e onde que você quer chegar com aquilo. Então, eu consegui ter esse suporte bastante lá nas 2 empresas, tanto na UD também quanto no SchumBG. E é isso que você estava falando, você se sentia preparado? Eu falei, pô, 100% não. Acho que a gente nunca vai estar 100% preparado, a gente não sabe o que nos aguarda lá na frente. Mas as pessoas têm total ciência de que você vai entrar lá e que você vai aprender. E eles querem que você aprenda, entendeu? Então, a postura que você tem que ter quando entra no mercado de trabalho é que você tem que botar, pô, você tem garra, você tem determinação de, pô, é isso que tem que entregar? Pô, quando que tem que entregar e como tem que entregar? E você vai entregar. É isso, jamais fazer corpo mole. E acho que é fundamental seguir, parece que estou até dando dedo, mas é fundamental. Você tem que, cara, seja a pessoa mais sociável possível. Conheça todo mundo, faça o teu network, entendeu? Conhece as pessoas que você puder. E isso te ajuda muito até para você ganhar mais facilidade com desenvolvimento em outras áreas, entendeu? Porque as pessoas vão querer, vão ver que você é aquela pessoa que é interessada e corre atrás, então elas vão querer te passar o conhecimento dela para você. Então, isso me ajudou bastante nos 2 lugares onde estou hoje. Onde eu tive e onde eu estou hoje. Excelente trajetória. Massa. Espera aí. O bom que da edição que eu posso esperar. Fecha a porta aí, velho! Aqui, ao vivo e a cores, assim se fosse ao vivo ia ser triste. Fecha a porta. O poder da edição vai ser lindo, tá? Então, Marcos, agora para uma segunda parte da conversa. Tu contou bastante a tua trajetória, é foda. Tu já me contou bastante naquela nossa mentoria. Muito massa a trajetória. A questão do... Como é que é o nome daquele jovem? Pra já dizer pra gurizada aí do mestrado. Como é que se chama esse projeto? Aluno especial, né? Aluno especial, Aluno especial. Eu sei que o Unicamp tem. Acho que o FRJ na COP tem também. Legal. Mas eu não sei as outras universidades, entendeu? Mas, assim, minha visão, referência na área de óleo e gás é Unicamp. Lá formam muitos profissionais aqui da UFPEL, inclusive. Tem muita gente que foi fazer mestrado lá. Sim. Conheci muita gente da UFPEL lá, inclusive. Então,
É uma dica Então, já lá valorizada. Sim, a gente tem professor, né, que tá concluindo ali na Unicamp. Isso, legal, sim, legal. Isso aí, bem legal. Enfim, agora para uma segunda pauta. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Ah, tá, tu tem 2 anos de profissão na UD. Juntando todos os anos, tanto na Schlumberger quanto na UD. Me conta um perrengue que tu passou, assim, um bagulho que tu falou, cara, como é que eu vou sair daqui? Ou provavelmente, não sei se já passou por um tão foda assim, mas alguma treta que tu já passou, que tu falou, meu, como é que eu vou sair daqui? Tanto com, sei lá, teu chefe, ou algum trabalho que tu fez na UD, conta pra nós. cara, teve um momento que acho que assim, tipo assim, eu sou o cara que eu sou muito perfeccionista às vezes, é bom e ruim. Então, quando eu vi que que eu errei, ou quando eu erro alguma coisa, cara, eu fico muito, sabe, puto comigo mesmo. Então, teve uma vez que eu fui preencher uma planilha, tipo, era coisa simples, tipo, de pegar dado, colocar na planilha e entregar para fulano. Isso lá na XBG. Aí eu coloquei os valores lá e tal, e mandei pro cliente. E foi pro cliente ainda que eu mandei a parada. Aí eu falei, cara, tá, preenchi aqui. Meu chefe pediu, preenche isso aqui, coloca o ROP, que é a Rate of Penetration, taxa de penetração de tais formações lá, que a gente queria fazer um banco de dados, um benchmark para comparar e tal. Preenche aqui do posto que a gente perfurou e manda para o cliente para ele ter no banco de dados deles também, para eles fazerem a comparação deles. Aí peguei, passei e tal, e mandei. Só que foi uma parada, tipo assim, muito. Sabe, de você só executa e não analisa. Então, eu só fiz isso e mandei para eles, entendeu? Só que depois, quando eu fui olhar, aí eu fui ver que aquelas taxas de penetração estavam muito diferentes, sabe? Tipo, depois que você já começa a ter um certo feeling, já pegou vários postos para perfurar e tal, e você sempre acompanha a perfuração, eu acompanho a perfuração lá, então você começa a perceber, pô, o carbonato com broca tal, você, sei lá, PDC você não vai conseguir, dependendo da broca, claro, da broca, da empresa, qual broca de qual empresa, não vou ficar falando de mérito disso, né? Mas você consegue ter taxas de penetração que são mais altas ou menos altas em tal formação. Então, aí eu, caraca, mas está muito diferente isso aqui para esse poço, né? Doideira. E, tipo assim, era um poço exploratório que, enfim, uma operadora foi fazer no Brasil, primeiro poço que ela perfurou e eu já mandei essa a lata, assim, aí eu mandei pro cliente. Aí depois eu cheguei pro meu chefe, falei, cara, acho que eu mandei uma parada errada. Eita. Aí ele olhou para mim assim, o que você mandou errado? Depois eu mandei todas as taxas de penetração do post aqui errada pro cliente. Cara, tipo assim, Ah, ele riu na hora, falou, cara, tá bom, né? Não, beleza. Mas aí tu vai lá e vai falar para ele que tu errou. Aí eu falei, ih, cara! Que viagem, cara. Eu caraca, imagino direto pro cliente, cara. Que merda. Isso aí. tal. Eu falei, pô, tá bom, né? Aí eu tive que ir lá. Nós estávamos no mesmo escritório, que na época a gente ficava. Meu chefe ele ficava no escritório do cliente 2, 3 vezes na semana e outras 2 vezes na semana ele ficava lá no XBG. Aí a gente foi um dia, eu ficava com ele lá de vez em quando, umas 2 vezes na semana eu ficava lá no escritório deles também. Aí eu fui lá e foi nesse dia que eu mandei para ele. Eu mandei e-mail, meia hora depois eu percebi, aí eu falei pro meu chefe, ele falou, cara, então vai lá falar com ele. E ele estava sentado na mesa, lá no fogo, na sentada, esperando. Aí eu Aí eu cheguei lá e falei, pô, então, fulano, esse e-mail que eu te mandei aqui mais cedo aqui, acho que tem uma coisa que tá errado lá e tal. Aí o que que tá errado? Não, acho que eu te mandei os dados errados da planilha lá. E, tipo assim, eu, caraca, trancando, assim, achando que o cara ia me comer e tal. Aí ele falou, tá, não, beleza, manda de novo o e-mail. E troca. Falei, Porra, Pô, ali tranquilo. falei, caraca, uma tonelada sensacional, caiu velho. das costas. Mas, tipo assim, qual que é a lição aprendida disso, né? Tipo, você nunca tem que fazer nada, nunca faça nada manual, assim, tipo, sem analisar o que você está fazendo, entendeu? Tenha sempre um olhar crítico em tudo que você faz. E isso, pô, depois disso, né, eu aprendi. Pô, tudo que eu fazer, que eu vou mandar e-mail para alguém, qualquer e-mail que eu vou mandar também, eu vou ler 2, 3 vezes para ver se faz sentido. Se eu ler o e-mail todo, porque quando você está escrevendo, às vezes você se perde na linha de raciocínio, por exemplo, um exemplo. E aí você manda. E a pessoa vai ler, ela pode entender aquele e-mail errado, entendeu? Então, terminou o e-mail, lê 2, 3 vezes, faz sentido, manda pro cara. É a mesma coisa quando você vai preencher qualquer dado, fazer uma análise, qualquer coisa do tipo. Sempre questione o seu resultado. Isso é fundamental em qualquer área, principalmente a área técnica. A área técnica você tem que se questionar bastante o que você está vendo ali. Porque você não pode simplesmente se confiar no que o software está te cuspindo, Uhum. por exemplo.
Então, é uma caixa preta, vai fazer os mecanismos dele lá de análise, mas os inputs, ele não vai dizer que aquele input que está colocando aquela pressão, sei lá, botar 15 mil PSI, sendo que é, sei lá, botar 200 PSI, que é uma pressão ok. Então, ele não vai dizer se está assim ou não. Tem software que hoje em dia você consegue, enfim, dar um gatilho lá, pô, esse valor está muito alto, está fora do padrão. Mas a maioria não. Então, sempre analise, nunca simplesmente coloque uma coisa sem saber o que você está colocando ali. Então fica essa dica de ouro pro pessoal. Isso aí, diquinha de grátis. De grátis, de Max William. Agora, para finalizar, um último assunto. Cara, como tu te vê daqui a uns anos? Eu não sei se é legal tu falar que não, me vejo trabalhando em empresa e tal. Não precisa entrar nisso. Como tu te vê daqui a uns anos? Daqui, digamos, 5, 10 anos. Todo mundo tem uma imaginação. Quero chegar em tal ponto, entendeu? Quero ser tal coisa. Tanto na SPE quanto na UD. Me conta, quais são teus planejamentos? Cara, realmente é difícil você conseguir traçar seus planos para daqui 5, 7 anos pela frente, porque hoje em dia o mercado é muito dinâmico, entendeu? Por mais que você trace um objetivo lá na frente, você, claro, vai ter que correr em direção a ele, mas pode ser que as coisas não caminhem como você imaginava. Nunca imaginei que ia estar aqui, entendeu? Onde eu estou hoje na UD. Nem conhecia a UD, entendeu? Muito menos começar o estágio na UFBG. Eu achava que ia, sei lá, fazer mestrado e ir embora para aí. Mas consegui o estágio e nem, entendeu? Veio do nada. Mas, assim, em termos da SPE, com certeza me vejo continuando aqui engajado com a SPE, porque a SPE foi o que me ajudou bastante, principalmente na época da faculdade, a desenvolver tanto a parte de soft skills, de gerir pessoas, que na época eu fui presidente. Então, tinha que ter toda essa questão de coordenar uma equipe, traçar objetivos, metas para uma equipe, que é tudo que você faz na empresa hoje, você em posição de decisão. Então, a SPE me deu muito isso de tentar ser ao máximo aquela pessoa que tem a visão macro das coisas e tentar colocar tudo alinhado, organizado para poder chegar no rumo, né, seguir. E então, sou muito grato por isso, e principalmente pelo fato de falar, cara, sei lá, na faculdade eu não conseguiria estar aqui de boa trocando ideia com vocês, falando assim, se eu não tivesse entrado na SPE e mudado minha postura, entendeu? Então, foi um gatilho muito forte para mim. Então, isso é uma dica muito válida que eu acredito que seria importante as pessoas captarem. E profissionalmente, sem dúvida, eu quero ter uma carreira internacional, então internamente eu tenho movido bastante lá para ter uma rotação fora do país também, para ficar um tempo lá fora, desenvolver uma capacidade técnica em alguma área e depois retornar para o Brasil, claro, e continuar nessa área de business, porque é uma coisa que eu vi que tem muito match com o meu perfil, e esse é até um outro ponto muito importante, que não adianta você seguir uma profissão, uma posição na empresa, mas seja a empresa mais foda do mundo, sei lá, você está na qualquer operadora absurdamente, enfim, melhor dos mundos, mas se você está numa área que não te faz bem, que você está ali só pelo status de estar numa empresa tal, posição tal, cara, você não vai durar 1 ano, 2 anos aquilo ali, sinceramente. Todo dia que você vai ter que fazer a mesma coisa. Por mais que seja um pouco dinâmico, mas você não vai ter aquele gás de levantar de manhã cedo e, pô, vou trabalhar, vou entregar resultado tal, porque tô, cara, animadaço com isso. Não, diferente. Então, hoje eu sinto que eu estou numa posição que combina muito comigo, meu perfil, e eu acordo de manhã animadaço para poder trabalhar e entregar algum resultado, entendeu? Então, eu quero muito voltar nessa área e seguir adiante com ela, justamente por isso, pela questão do match que dá com meu perfil, meus skills, de tanto técnicos quanto, enfim, soft skills, lógico, e lembrar sempre que nunca se defina por aquilo que você se formou lá atrás, entendeu? Tenha sempre capacidade de se adaptar ao que tiver pela frente para você. Massa. Pô, um grande aprendizado hoje com o Max. Eu acho que é algo que eu adoro, eu acho que eu falo pelo Rede também, por várias pessoas, uma coisa que dá para ensinar e mostrar com exemplos, com histórias. Eu adoro contar história e ouvir histórias, porque contando histórias, ouvindo histórias, tu ensina, tu mostra o ponto de vista e tu consegue ver o ponto de vista da outra pessoa e ver realmente quais são os passos que eu devo ou não tomar para chegar em determinados pontos, né? Então, história de vida top. Eu sei que tem muita coisa para contar. Quem sabe um segundo episódio contigo daqui a um tempo para contar uns assuntos mais delicados. Daqui 5 anos. Como é que é?
Daqui 5 anos eu faço outro. Daqui Para 5 contar anos. se o que a gente conversou hoje realmente ia acontecer. Isso aí, isso aí. Daqui a um tempo, presidente desse pé, papo, né? Vamos deixar quieto aqui mesmo. Tá longe ainda, mas tá bom. Vamos dar, nada é impossível. Então, queria te agradecer, primeiramente, por ter aceitado aqui a conversa. Conversa tranquila, conversa muito boa, grande aprendizado. Tivemos a mais ou menos 30 minutos, 40, quase 40 minutos, depois tem as ediçõezinhas aí. Então, foi um papo tranquilo, de grande aprendizado, pouco tempo. Tá, agradecer o Reid também, que vai estar aí sempre com a gente, ele sempre dando as suas opiniões, sempre agregando bastante para nós no podcast. Tem algo a falar, Max? Finalizar? Não, só agradecer a oportunidade. Eu falar também que curti muito aqui a forma como vocês estruturaram. A gente não teve um roteiro fixo, foi mais, fez a introdução, fui falando, o Reid e tu foram alinhando, puxando a discussão de acordo com o que eu tinha falado, e foi muito fácil, entendeu? E quando você fala de você, cara, para mim, pelo menos, é tranquilo. Então, tenho muito a agradecer, com certeza vocês estão fazendo um diferencial e sempre procurem se engajar cada vez mais. E uma frase que eu sempre gosto de falar: quem não é visto jamais será lembrado. Então, trabalhem muito com isso. Isso é fundamental também. E, claro, desenvolvam suas habilidades técnicas, porque lá na frente isso vai ser cobrado juntamente. Perfeito. Reid, se quiser falar alguma coisinha antes de eu finalizar. Só queria agradecer ao Max também pela presença. Não sei se isso aí vai entrar na edição ou não. Tu pensa em pôr? Tu agradecendo? Claro, pode dar, né? Mas começa tá. do Só zero. queria dizer, então, que agradecer ao Max pela presença e todos os profissionais que participam, seja de podcast ou dos nossos eventos, são uma inspiração para a gente que está ainda aqui na faculdade, na engenharia de petróleo, conhecer toda a trajetória que vocês trilharam ao longo do curso. É uma inspiração para todos nós e tenho certeza que com essa primeira edição aqui do nosso podcast, muitas dicas de ouro foram recebidas e tenho certeza que o pessoal vai gostar. Então, muito obrigado aí pelo convite e pela participação, Max. Foi excelente. Show. Perfeito, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Você pode assistir esse podcast, o vídeo, toda a resenha que a gente teve aqui, tanto no canal do YouTube do capítulo estudantil SPEL-FPEL, quanto no Spotify, no Petrocast. Vamos fazer vários, mais ou menos a ideia é fazer 2 a 3 podcasts por mês, vamos fazer nosso máximo, trazer várias pessoas, a princípio jovens que estão entrando na área de trabalho para sempre ter uma resenha boa, engajar, para a gente não irmos muito longe e vermos o futuro mais próximo. Por exemplo, o Max, 2 anos de UD, falou um pouco do seu estágio, então é algo que está muito próximo de todo mundo, tá? Aí na tela do YouTube está aparecendo todas as redes sociais do capítulo. Sigam as redes sociais todas, sigam o capítulo em todas as redes sociais e fiquem no final para o merchan. Um grande abraço e até a próxima.